Boa tarde, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes. O melhor dos nossos convidados e assuntos dos mais diversos. Está começando. Fala Comigo. E no Fala Comigo de hoje, quem está aqui? Ivan Magalhães. O garoto, olha, já trabalha há mais de 10 anos no ramo imobiliário, prestando assessoria imobiliária de várias formas, né? De conquista do seu bem. No caso, ó, como consórcio, financiamento, compra e venda, recursos próprios, utilização também de FGTS e ainda mais portabilidade. Para quem não entendeu nada disso, a gente vai explicar melhor agora, tá bom? Ivan, ótima tarde para você, os microfones estão abertos, pode chegar um pouquinho mais aí. E aí, ó, para você que está ouvindo, pode participar também através do nosso WhatsApp. Fica livre aí, faça a sua pergunta, ó, DDD 11, telefone é 96593-8295. Ivan, me diz uma coisa, cara, como tudo começou, essa história de ir para o ramo imobiliário e tudo mais? Diga a sua história de fato, a história da sua marca, da sua empresa e como você escolheu. Agora você, assessor de imóveis. Tony, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui expondo uma área que eu amo trabalhar, que me reformulei como pessoa e estou bem feliz mesmo de poder expor isso daqui aqui com você. E cara, para ser bem sincero, eu comecei quando meus 18, 19 anos, eu entrei como um auxiliar administrativo numa das maiores construtoras do país, né? Sim. E lá eu comecei a ver vários tipos de oportunidades. Muita gente atrás da casa própria. Cheguei a tirar muitas fotos com pessoas que conseguiam comprar o seu imóvel e falava, pô, como se fosse um herói. Ali eu falei, cara, eu preciso mudar isso aqui na minha rotina de vida, eu preciso crescer com isso. Então, sim, várias coisas a gente foi vivendo, vários tropeços, várias coisas boas que a gente veio mudando, né? Então, legal. Nesse período de 10 anos aí, a gente veio passando pelo Grupo Cirela, parte de venda, compra e venda de imóvel de construtora. Depois disso, fui convidado para entrar no Banco Santander. Tá? Aí foi para fazer crédito imobiliário exclusivamente isso. E eu fiquei só um período parado de 1 ano que eu fui morar fora do país para poder aprender uma língua, o inglês, né? E quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou fazer isso por conta porque eu mando bem, eu acho que eu consigo transmitir. Eu consigo transmitir isso de uma forma melhor para as pessoas, né? Então isso me deixa hoje confortável para exercer na área aí de trazer pessoas, né? Hoje eu tenho consultores na área que eu dedico tempo, dedico aprendizado, porque lá atrás eu também tive esses tutores, né? Podemos dizer. Então, estou com um quadro de equipe hoje que eu gosto muito e cada vez mais a gente vem crescendo, né? Em relação ao mercado imobiliário pela transparência, o jeito que a gente trabalha, sem falar do conhecimento, né? Em 10 anos, se eu falar para você, ter o conhecimento aí, durante a entrevista a gente vai falar mais ainda sobre isso, né? Então, sim, tem um conhecimento vasto aí, voltado para ajudar e beneficiar as pessoas para não entrarem em furadas e fazer uma melhor aquisição para o seu perfil, né? Show. Cada cliente tem um perfil, né? Show. Agora, de fato, essa pandemia assustou muita gente, né, cara? Em relação ao crescimento, ao segmento, parece que vai muito bem. Apesar desse susto no início, né, mas se vê que hoje há várias pessoas entrando nesse ramo imobiliário, até mesmo quem perdeu o trabalho aí viu uma oportunidade. Agora me diga uma coisa, tá bem assim mesmo esse nicho? Cara, olha, quando deu a pandemia, honestamente, eu vi os atendimentos remotos acontecerem, de cartório atender remoto, eu vi prefeitura fechando. Sim. Eu entrei num colapso, falei, o que vai acontecer? Porque sem registro no cartório, sem emissão de TBI, não há a finalização da operação. O vendedor não recebe, o comprador não pega a chave e vira uma bola de neve. O corretor não recebe e assim vai. Então eu entrei numa preocupação com a pandemia que eu falei, se fechar tudo, eu fecho a porta também. Eu vou fazer o quê? Exatamente. Sim. Só que foi pelo contrário. O mercado cresceu, disponibilizou a melhor taxa dos últimos 20 anos do mercado imobiliário. E ainda as prefeituras e cartórios dos municípios que a gente trabalha a nível Brasil, eles se remoldaram. O que eles fizeram? Eles montaram formas melhores do que tínhamos, que achávamos que eram boas já. Então, por que o mercado cresceu? Porque ele
teve que se adaptar à pandemia. Em vez Sim. dele parar, ele se adaptou à pandemia. Então, isso nos ajudou. Então, muita gente perdeu o emprego, pô, vou tirar o Cresce, estudou, tirou o Cresce e faz os anúncios dos imóveis, vendem. Alguns foi estagiar em imobiliárias, um faz por conta. E tem o meu ramo diretamente, que é entender essa venda do corretor que vem para nós, para a gente poder interagir com isso. Pô, entender a renda desse cliente, se é compatível, pô, você pode pagar isso, se está dentro do que, para uma aprovação, se para ele assinar um contrato com uma imobiliária, por exemplo. Pô, como que eu vou fazer um cliente meu assinar um contrato de compromisso com o vendedor ou com aquele imóvel se ele não tem aquele perfil? Então, o meu trabalho é estudar isso tudo pro cliente ter um êxito com sucesso, pro sonho ser sonho, virar realidade. Não um pesadelo, como muita gente entra nesse ramo para comprar o imóvel, e muita gente fala, pô, achei que ia realizar meu sonho e acabei comprando uma coisa que não me agradou, não tive um processo tão eficaz. Então, hoje, em questão de metodologia nossa, com a pandemia, eu vejo isso. O imóvel cresceu muito e quem trabalha direito cresceu mais ainda. Né? Então, dessa forma, a pandemia acabou ajudando porque acabamos gerando mais. Quando a gente achou que as pessoas iam desistir da compra, porque, pô, não sei se eu vou estar trabalhando. Né? E para comprar esse imóvel. Então, teve pessoas sim que desistiram, mas as taxas eram tão atrativas que as pessoas trocavam o aluguel pelo financiamento da casa própria. Então, quando alguém fala, pô, o aluguel é melhor do que o financiamento, cara, vamos sentar. Alguém está te dando uma informação que tem alguma coisa. Avalie, né? Você vai ter um patrimônio. Exatamente. Você quer falar de um empreendedor que tem 2 milhões na conta e está rendendo para morar de aluguel? Ok, esse cara pode conversar disso, aí no nível dele, mas você não pode pegar essa informação e trazer e comparar. Pô, vou morar de aluguel. Passam-se 10 anos, você já mudou 4 vezes, você não juntou nada daquilo. Então, qual que é o balanço disso? Você entende? Então, eu estou num trabalho hoje de consultor e com outros consultores para prestar um ótimo atendimento nisso. Vamos ver a sua necessidade primeiro, antes de você se amarrar com alguma coisa. Então, o nosso trabalho hoje, como Belmane, a nossa assessoria é cuidar de cada cliente que fale conosco, pensar eloquente, como a gente fala, né? Pensar à frente de tudo. Isso é o mais importante. Então, a gente faz o trabalho de pensar além daquela casa. Calma, além daquela casa existem vários degraus que a gente tem que percorrer para dar certo. Né? Então, o nosso trabalho hoje em si é cuidar disso. E na pandemia acabou nos ajudando, porque a gente estava preparado para assumir essa autodemanda que acabou beneficiando muita gente. O governo também ajudou bastante, né? Reduzindo algumas taxas e facilitando, liberando mais crédito também. Teve todo um trâmite aí que foi favorável para vocês, né? Exato. Os bancos mesmo receberam quantias exorbitantes aí de recurso para liberar só para o imobiliário, coisa de bilhões de reais a nível Brasil. Então isso, pô, reduziu a taxa. Teve investimento no imobiliário, em todos os cantos. As empresas de imobiliário hoje não param de crescer, cara. Não param de crescer. Então, enquanto na pandemia a gente ficou retraído inicialmente, não. Depois a gente viu que negativo. Vamos se apegar a cuidar das melhorias em cima da pandemia, porque a galera parece que quem começou a empreender tomou mais coragem de comprar, Cara, o nosso telefone, pra você ter ideia, Tony, ele não para. A galera liga, pergunta, manda mensagem para os nossos consultores, corretores autônomos, sempre falando com a gente para orientar eles na hora da compra do seu cliente, né? Ali de fato, né? Porque... No caso, você, ou melhor, a sua empresa, ele dá essa assessoria do intermédio, né? Entre o vendedor, né? Que é o corretor, e o comprador, ou até mesmo o vendedor do imóvel. Então você fica ali no meio, intercedendo junto com o banco. É isso? É isso. Eu sou hoje um correspondente, eu posso falar pelos bancos, né? Então a gente tem os bancos vinculados à assessoria, então eu posso me representar como banco. Eu tenho os simuladores de todos os bancos, qual que é a melhor taxa para aquele perfil de cliente. Pô, chegou um cliente X, ele é um perfil que em um banco ele consegue crédito com tal taxa. Chegou o cliente Y, ele é um cliente com perfil com tal taxa. Então, não é todo mundo que tem a melhor taxa do mercado, não é todo mundo que é aprovado, e assim vai. Tem um empresário que não declara o imposto de renda. O inimigo da galera de crédito é o score. É o score, exato. Poxa, então assim, a gente faz toda essa análise porque muita gente vai na empolgação, pô, o cara tem o fundo de garantia lá, um valor legal, já cobra o valor do imóvel, ok.
Aí ele vai lá e quando ele vai tomar o crédito, ele já se iludiu com a casa, viu a casa e depois não pode tomar aquele crédito. Poxa. Então fica frustrante para ele. Aham. Então a gente participa de tudo isso para que seja aquela coisa que eu falei inicialmente. É um sonho para virar uma realidade, não um pesadelo. Então se ele gostou daquele imóvel, vamos trabalhar para ele tomar um crédito vinculado que ele pode pagar e se o imóvel está apto para servir como garantia do banco, né? Sim, sim. Agora, nesse lance, como muita gente também ficou desempregado, né? E outros escolheram vender por OLX, plataformas de fácil acesso para anunciar e ganhar aquela comissão na venda de um outro imóvel, né? Sim. Com certeza isso daí rola muito golpe. Muito. Né? Tem. Quais formas de identificar essas pessoas que são mais concretas nesse meio ou se é um aventureiro que está lá tentando vender uma casa ou um apartamento? Cara? Então, o que acontece? Muitas das vezes você tem o vendedor que ele não quer expor o imóvel dele. Sim. Ele quer tentar vender por conta, não quer pagar a corretagem, talvez, ou ele não quer se expor. Existe isso. Tanto que tem sites aí que é o proprietário direto, ele anuncia lá sem precisar de corretagem. E tem o corretor o vendedor que conhece um corretor ou uma imobiliária de confiança que faz esse anúncio. Então, respondendo a sua pergunta, Tonis, por que ele tem que tomar cuidado? Se está muito fora da realidade aquilo que ele está comprando. Por exemplo, você olha lá a foto do imóvel, nós, né, é que hoje é fácil falar com a técnica que eu tenho. Eu bato o olho, eu sei o preço do imóvel. Olho a região, olho tudo. Então, o que os compradores hoje têm primeiro cuidado para golpe, tá? Tá anunciado lá por quem? Qual que é o número do Cresce? Se for a imobiliária, qual o número do Cresce, qual é a imobiliária? Se você puder puxar até o score da pessoa no mercado, se o cara tem restrição no mercado que está me vendendo, será que ele está desesperado para conseguir um recurso rápido para pagar alguma conta? Então tem várias maneiras de você detectar isso, né? Sim. Então, primeiro de tudo, procure um documentista. Tem um custo para isso? O comprador tem um custo, mas engloba na sua escritura que não vai ficar caro. Pelo contrário, o documentista ele vai te ajudar a cuidar toda a parte de intermediação, porque o corretor nada mais representa que o vendedor. Sim. Talvez o comprador não fala com o vendedor. Pela ética de mercado, é comprador e corretor, e o corretor faz esse intermédio. Quando você tem um documentista, você representa o comprador, e você fica imparcial, então eu posso representar o vendedor e o comprador. E quando eu entro na jogada, eu sou imparcial, eu só tô para resolver. Entendi. Porque o meu ganho é no final. Então não tem um porquê eu ficar diz que me disse, aí inventando coisa onde não existe. Sim. Então eu tenho que ser a solução pro vendedor e solução pro comprador. Tá? Então eu detecto que o seu imóvel tem algum tipo de problema, assim que o vendedor já me manda o documento. Ou se o imóvel tem penhora, ou se o imóvel tem construção a maior que não poderia e não está averbado na matrícula. Nossa. Cara, tem dezenas de fatores que pode deixar essa operação não saudável para o comprador. E ele vai ficar naquele sonho que não deu certo. Um imóvel irregular, então, no momento de uma compra e venda, acaba denunciando e a pessoa tem que regularizar para conseguir vender. Senão o banco não pega como garantia. Aí você só consegue comprar à vista. Aí à vista você sabe do risco ou do que tem, às vezes não é nenhum risco, mas se tem algo indevido, uma rachadura, ou se tem uma edícula ou uma construção maior que não foi averbado na matrícula, isso não vai interferir num compra e venda à vista. Você sabe, é você e o vendedor. Acabou. Agora você chegar ao ponto de levar para o banco, onde vai o engenheiro, analisa tudo, para ver se está apto para a garantia do banco, aí é uma outra análise. História, aí já não cabe a nós a falarmos se ele está certo ou errado. E também de valores, né, Tony? O engenheiro vai lá para saber se está dentro do valor. Porque às vezes o comprador na empolgação ou estão superfaturando o imóvel, ou se ele tiver muito barato, liga o farol amarelo aí que tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí, tá muito barato. O que é isso? O que estão me vendendo? Entendeu? Sim. Então é mais essa a visão que os compradores têm que ter de maneira geral na hora de intermediar. Ter uma pessoa para te ajudar aí, que é fundamental isso daí. Entendi. Agora, no caso, a pessoa ela já pesquisou, viu o imóvel, e ainda mais na internet, né? A gente hoje encanta. Hoje é natural. É natural. E aí, quando você vê aquela decoração, aquela coisa linda, aí aponta o dedo, esse, amor, vem cá ver. Aí vê banheiro, vê área e você tudo tem mais. Ideia, os maiores horários de que vem lead para nós, dessas pessoas interessadas, a gente, por pesquisa, né? A gente vê que é mais ou menos dessa forma, amor, vem cá. É sempre, a maioria é um casal, é difícil pegar uma pessoa sozinha. Sim. Assim, não é que acontece, mas se pegar de
10 pessoas, é um que compra sozinho, a maioria é casal. Uhum. Então o cara se junta ali e tudo, e a maioria dos leads, né, que são esses retornos dos imóveis anunciados, eles vêm a maioria de sexta, sábado e domingo, que é a hora que eles estão juntos, período da noite. Então, nas pesquisas vem. Então a gente percebe que é essa coisa familiar aí, né? Então é show de bola. Até isso a gente detecta na hora de fazer um anúncio, para saber realmente se está sendo bem anunciado esse imóvel, tudo para nos gerar os leads, né? Os leads que são as pistas, né? As pistas, entendi. Desses clientes, para a gente poder conversar com eles, ver se realmente o interesse desse imóvel se enquadra com a renda deles, se enquadra com a entrada, e assim vai, né? Tem dezenas de perguntas aí. Já dando continuidade a isso da renda e tudo mais, né? Aí os dois vêm, legal, bonito, os dois têm uma certa renda, e aí eles só pensam o quê? No valor da parcela, cara. Que mais que tem que ter? Porque quando a gente pensa só no valor da parcela, dá para pagar, digamos, 2 mil, 3 mil reais. Só que tem outras coisinhas aí adicionais, né? Como é que é esse trâmite? Então, o importante de existir um serviço como o nosso é o quê? É de explicar esses extras. Porque na hora da venda, por exemplo, você vai comprar um imóvel na planta. Sim. Tá? Você chega lá, se você pegar exatamente tudo que acontece no imóvel na planta, você tem que estar preparado para uma correção de NCC, você tem que estar preparado a hora que o imóvel ficar pronto, se você tem o dinheiro da escritura, para poder transmitir o imóvel para o seu nome, pois a chave você só pega depois que paga o vendedor, que registra. Então, em relação à sua pergunta, Tones, eles têm que se atentar o valor do imóvel, porque os bancos não emprestam 100% de financiamento. Então, o mínimo que tem que ter de mercado hoje é 20% por regra. Sim. Alguns bancos liberam um pouco mais de financiamento, que você tenha que dar 10% de entrada. Tá? Então, pode acontecer, porque existe a gente valoriza o imóvel na hora que o engenheiro vai lá. Você está pagando 250 no imóvel, ele vai liberar 200 mil. Pô, o cliente não tem 50 mil de entrada. Só que se eu uso o valor de avaliação um pouco maior, peço autorização ao comprador, que isso não gere um lucro imobiliário a ele, eu falo, olha, vamos supor, o comprador é o Y, um vendedor Y. Falo, olha, a gente pode aumentar um pouquinho o valor do imóvel para diminuir o valor da entrada que o comprador não tem? Eu sei que parece ser meio confuso, mas esse é o trâmite. Pelos bancos não liberarem 100% do financiamento, existe essa jogada de mercado. A gente aumenta o valor do imóvel para liberar mais financiamento. Então, onde os compradores têm que se atentar nessa hora é basicamente entender a entrada dele, está compatível ao imóvel, e se ele tem o dinheiro da documentação, que é ITBI, que é o cartório, e tem a tarifa de avaliação do banco. Todo banco cobra, independente se você financia ou paga à vista, você paga pelo contrato de escritura pública. Ele existe uma taxa para poder ser lavrado no cartório de imóveis. Né? Então, esse contrato, que é para gerar o registro. Para gerar o registro, exatamente. Então, existe, cada banco tem o seu preço. São todos parecidos os preços, tá? Na casa de 3 mil reais ali. Pô, Ivan, mas se eu comprar no banco X, ok. Vamos falar do nome dos bancos direto? Pode vamos ser, falar, não tem problema. Vamos falar, o Itaú. Pô, o Itaú é 3.420. Pô, vamos pro Santander? 3.300. Vamos pro Bradesco? É 3.100. Então, cada banco tem um custo para emitir. Mas, Ivan, se eu comprar à vista? Se é à vista, você vai pagar uma faixa um pouco menor, de uns 2.500 a 2.800. Porque quando você compra à vista, você vai pro tabelião de notas, emite um contrato para poder virar escritura pública, que é esse custo, que paga o ITBI junto e vai direto para o registro de imóveis. Ele faz uma ponte. Então, esse custo vai existir. Então, nem todos os compradores sabem disso. Então, existe esse custo também, que ele é pouco mencionado. Geralmente, os bancos financiam essa taxa, né? Então, por conta disso, essas custas são as principais, e não deixar faltar o recurso para o vendedor. Pode acontecer na emissão do contrato. Quando você acha que é a hora da cereja do bolo, você toma uma ré aí. Se você não está preparado ou não tem alguém preparado para fazer isso, você vai dançar, cara. E aquele contrato que você assinou lá com a imobiliária, você pode perder uma boa parte do que você já pagou na frente. Sim, entendi. Bom, estamos conversando aqui com o Ivan Magalhães, e você também pode participar a respeito aqui do nosso bate-papo, né? Compra e venda de imóveis. Ivan, já tem gente aqui no nosso WhatsApp fazendo a pergunta. Você acabou de comentar esse lance aí de comprar na planta e tal, e tem um ouvinte perguntando, a compra na planta é um bom negócio ou não? É que assim, vai um pouco de opinião, mas tem a regra que a gente, por experiência,
já conhece. Depende se comprar na planta. Porque assim, é muito atrativo quando você chega lá e fala, comprei minha casa, daqui 2 anos vai ficar pronto. Sim. Mas espera. É legal, você avisa a família, leva o livrinho da compra pra casa. Tem a sensação de carro zero. Puta, caralho, comprei, é isso. Só que aí não é assim que funciona. Você tem que entender, assim, existem vários perfis na planta. Tem desde o Minha Casa Verde e Amarela, que é o perfil mais de baixa renda, que tem o subsídio do governo. E muitas das vezes existe um crédito associativo, que o governo cede, que você financia na planta. Né? Quando você vai comprar imóveis que já são de um padrão, que sai de rendas do Casa... É o antigo Minha Casa Minha Vida. Sim. Tá? Quando você pega na planta, você tem que tomar cuidado com o quê? Porque às vezes com 20 mil reais que você deu de entrada, você compra um apartamento de 250 mil na planta. Nossa. Você vai lá, só que você vai pagando. Só que chega uma hora, você vai ter que fazer o financiamento. Só que nesses 24 meses que você tem que ir pagando, ele vai ter reajuste de INCC. Você vai ter que, provavelmente, deixar um prazo de entrada compatível com o que vai faltar para financiar. Tá? Então, assim, olhando aos meus olhos do meu conhecimento, eu não vejo hoje a planta se você deixar um saldo devedor muito grande para pagar. Porque, ou seja, toda a correção que for tendo mês a mês, todo o dinheiro que você pagou lá, as parcelinhas de R$800, tudo, ela vai ser só a correção. Ou seja, em vez de você abater do saldo devedor, você vai pagar o mesmo preço que depois de 2 anos. Nossa. Então, o cuidado tem que ser extremo para entender como você está fazendo essa negociação com a construtora. Qual que é a sua condição aquisitiva para poder diminuir o seu saldo devedor? Porque a correção do INCC é pelo saldo que falta a ser pago. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito importante o cliente saber que ele está comprando aquele imóvel na planta na intenção de querer pagar mais barato por ser novo e ele valorizar. Calma, que nem sempre é isso Segue tudo. essa matemática, às vezes chega pronto lá o imóvel, você vai avaliar, tá o mesmo preço que te venderam há 2 anos atrás. A conta não fecha. Como que o cliente vai financiar? Se avaliou pelo mesmo valor. Sim. Nem todo mundo, nesse período, conseguiu pagar os 20%. Sim. Então, esse é o cuidado. Então, eu não vejo como tanta vantagem assim com as taxas de juros atuais, sendo que você já pode comprar e ir morar. Então, eu não trocaria hoje, eu falando pessoalmente, e para qualquer cliente meu, tudo que eu faço por eles é como se eu fizesse para mim. Sim. Então, eu chego para eles e falo, olha, se você quer na planta, ok. Se você não tem urgência de morar, aí tem que ver. Se o cara mora de aluguel, vai pagar a parcela da época da planta mais o aluguel. Pô, já são 2 custos. Será que não vai comprometer essa família? Não é todo mundo que tem a renda lá em cima que segura. A gente sabe disso. No nível Brasil, a gente sabe que é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de adquirir um imóvel na planta, se aquele saldo devedor vai ter correções, que tudo que você pagou foi praticamente juros que você pagou em cima de tudo que corrigiu. Aí você tem que financiar 100% do imóvel e o banco não financia. E aí a construtora vai chegar e falar, financia comigo. Aí ela vai te aprovar na hora, só que aí você vai sofrer todos os meses de GPM, correções mensais, muito mais alta do que do financiamento, que é o contrário, né? O financiamento é tabela saque. Ela vai descendo conforme você vai pagando, vai amortizando. Se você pega pela construtora, pela ilusão, pô, é meu, já vou transferir. Cara, nunca financie com a construtora, a não ser que nada. Na verdade, se você fizer com a construtora, você vai me ligar e falar, Ivan, feita uma portabilidade aí pra mim, porque eu não tô aguentando. Eu pago um ano, vamos supor, 30 mil eu gastei de parcela anual, e você corrigiu 50, velho. Ficou 20 mil mais caro. Sim. Isso acontece. Eu tô com 3, 4 casos assim. Sim. O Thiago Júnior, que é de Santo André, ele tá participando aqui através do nosso WhatsApp. Ele perguntou o seguinte: é esse lance da chave que tem que dar a porcentagem? Que é com a construtora? O lance das chaves é que você faz essa negociação na hora da compra. A construtora vai te perguntar. Ele vai falar, Thiago, você pode pagar quanto por mês aqui se ficar vamos pegar um imóvel de 250 mil, que é uma média, tá? Sim. O cliente, ele tem que financiar 200 mil quando ficar pronto. Não tem conversa. É 80%, é 200 mil de 250. Então, se ele vai fazer um cronograma ali com a construtora, desses 50 mil. Para ele pegar as chaves, ele tem que quitar o que falta de saldo devedor, que é o valor alto do financiamento, e quitar o que ele prometeu. Porque ele não vai conseguir embutir tudo no financiamento. Sim. Não é que ele não vai, não é regra. Ele pode conseguir, mas em pouquíssimos casos, tá?
Então ele vai chegar na construtora, na hora que tiver a entrega de chaves, se ele não cumpriu com aquilo tudo que ele prometeu e arcou com 50 mil, a construtora vai falar, amigão, tipo assim, eles não dão chance para você. Ou seja, você vai perder... tudo ou nada e perde. Mas perde o crédito que você já pagou? Tudo que ele pagou, ele vai receber, na verdade não, ele não perde 100%, crédito, mas né? 30%, 40% ele perde do dinheiro que ele pagou se ele desistir. A não ser que ele faça uma venda nesse período, aí entra como cessão de direito. Aí ele vende para outra pessoa antes de passar pro nome dele. Isso é possível. Caramba, que rolo, meu. É um rolo. Então, cara, você pode pegar aí, até ouvintes aí da rádio, tudo, que alguém, pelo menos, já fez um trâmite com construtora que se enrolou, e é o que eu falo, a casa, o sonho já não virou sonho mais, realidade. Virou pesadelo, entendeu? Sim. E na planta isso corre grande risco, porque um outro ponto que eu acho negativo na planta, você pega aquela obra ali, você vai na região, pô, gostei daqui tudo, mas em 2 anos acontece tanta coisa. Sim. Aí abre do lado uma balada, abre na frente coisas que você não gostaria, não estou falando que isso é um problema. Sim, tá? Sim. Mas coisas que você não gostaria nesses 2 anos, você vai falar, puta merda, agora. Entendeu? Não tem então, como por isso que eu falo, se a taxa de mercado tivesse como há 8 anos atrás, que estava super alta, aí tudo bem. Aí a gente pode ponderar a planta como um bom negócio. Você pega um imóvel, ok, mas com as taxas de hoje eu não troco. Você pegar o imóvel, pronto, ali já entrei, tô aqui mãe, tô aqui esposa, filho, do que pegar uma coisa para 2 anos e não saber como vai ser esses reajustes mensais, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Bacana. Estamos falando aqui com Ivan Magalhães, representante então, da empresa Belmine. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui para um breve intervalo, já eu volto, aí ele vai molhar aqui um pouquinho as palavras, vou organizar aqui as perguntas também, enquanto isso você pode participar, tá? Já anota aí o WhatsApp, DDD 11 96593 8295, e aí você acompanha então esse bate-papo, tá? Tanto pelo canal do YouTube, quanto também através do nosso aplicativo. Não tem aplicativo? Baixa aí, meu. Rádio Energia Mix, ou então acessa o site, né? Mais fácil também, www.energiamix.com.br. Bora lá então? Vamos aqui para um breve intervalo. Aqui no caso, no YouTube, vamos para o intervalo por causa dos direitos autorais, mas no nosso aplicativo, segue aí normal, certo? Você está ouvindo Energia Mix, a rádio que todo o planeta ouve. De volta aqui com o nosso quadro Fala Comigo. E aí estamos falando com Ivan Magalhães, representante da empresa Belmine. Cara, conta como é que é essa história aí desse nome. Como é que surgiu Belmine? Belmine? Belmine. Isso, mas pode falar Belmine que eu tô me adaptando. Belmine tá legal também. Manda aí, como é que é esse lance? Então, Tones, eu tive que escolher um nome e comecei a me basear muito que o imobiliário, as pessoas se identificam com o seu sobrenome ou com o seu nome. E enfim, eu achei que ficou muito clichê de tudo isso. Falei, pô, não fica feio o Magalhães Imóveis? Não fica, mas vamos para algo que me tocou, algo que me marcou, né? Então, com relação ao nome da empresa, foi porque eu morei um tempo na Irlanda, né? Sim. E eu morei nessa rua, é o nome da rua onde eu morava, Belmane. Ah, é? E eu ficou muito tanto da minha esposa e na minha cabeça, a gente, toda vez que voltava dos cursos, das aulas de inglês ou do trabalho, o ônibus sempre falava esse nome, Belmane Avenue. Eu falava, opa, a gente tem que descer. E como foi marcante para mim, tanto de aprendizagem do inglês, quanto de cultura e crescimento pessoal, eu acho que tem uma história ali de crescimento pessoal mesmo. Então, tem história da minha vida ali que cruzou legal. O oceano para trazer para cá, né? Que legal. Então, mas, cara, o inglês no ramo imobiliário você chega a utilizar? Eu já atendi alemão, já atendi espanhol, já atendi... Mas a chegar ao ponto de ter que negociar em inglês, eu acho que é o meu sonho ainda. Quem sabe eu não negocio algumas casas na terra do tio Sam, né? Quem sabe sonhar é viver, né? Então eu tô melhorando o inglês porque se a gente quer crescer tudo, talvez, quem sabe a gente não chega fundamental, né, num nível que precise, né? Fala, puta, eu vou ir atrás agora. Então, como era um sonho já de pequeno, porque eu gosto muito de tecnologia, e tecnologia você lê tudo em inglês. Tudo em inglês. Então eu acabei e falei, eu preciso aprender essa língua, cara. Vi amigos meus próximos falando fluente, falei, puta, eu preciso. Dá inveja, né? Inveja branca. Uma inveja branca, eu falei, cara, eu preciso disso. E hoje eu tenho um inglês bem razoável aí, que dá pra
quem sabe fazer uma negociação. Ô, uma louco, transição. meu. Show. Bom, voltando aqui ao nosso bate-papo, tava olhando aqui algumas perguntas também, tá? Tem uma pergunta aqui muito curiosa, cara. Muita gente fala esse lance de negociar depois que você financia. É mito ou é verdade? Quando a pessoa já adquiriu aquele imóvel por banco X e Banco fala, X. pô, eu preciso melhorar essa taxa, tá muito alta. O cara adquiriu lá em 2014 uma taxa de 12 e ele quer agora uma taxa de 6,99, que é o Isso, praxe de digamos mercado. Isso chama portabilidade. Né? Só que a portabilidade, Tones, a gente só consegue fazer para o cliente, não é simplesmente, vou trocar a minha taxa. Existe sim a possibilidade, mas aí entra um estudo, né? Qual é a taxa que ele adquiriu naquela época, o custo efetivo total, para ver se enquadra o indexador dessa taxa com a taxa que ele que é o que o mercado está exercendo. Então vamos falar da construtora que a gente falou minutos atrás. Se o cara arruma uma taxa com indexador de construtora, ele não consegue baixar a taxa dele. A construtora já trava com indexador que não é vigente com a taxa do banco que está sendo ofertado ali, Sim. né? Então, por conta disso, nem todo caso você consegue viabilizar a portabilidade. Mas na maioria dos casos, sim, é possível você trocar e reduzir a sua operação em casos de 100, 200 mil reais a menos de juros. Caramba, na meu. operação, sim. Aí tem que ver o período que ele já pagou, se ele já amortizou todos os juros, se agora compensa ele fazer a portabilidade. Então exige um estudo de um profissional da área, né? Um consultor bem, na verdade, que tem que ter um know-how ali de entendimento muito bom. Sim. Porque ele tem que entender que aquele custo efetivo total que ele tem, se para ele no final vai sair X valor e se ele para outro vai realmente valer a pena. E aí tem que entender ainda o indexador de cada banco. Porque tem que ser igualzinho um com o outro. Você não vai pegar o indexador de uma taxa X de um banco Y e vai botar em outro porque lá está menor. Não dá. Por exemplo, hoje temos duas opções no mercado de taxa. A gente tem hoje pela poupança, né? A taxa fixa mais poupança, que ela corrige de acordo com o mercado. A Selic, por exemplo, ontem ela teve um aumento. Sim. Então, aumenta essas Verdade, taxas. aumentou. Ela tem um limitador de até 10,2. Então, quando você contrata ela, inicialmente a galera contratou ela com 5,35. Nossa, uma taxa de minha casa, minha vida, cara. Só que agora o pessoal já tá beirando 7. Sim. Ela tá desesperada, quer trocar essa taxa. E você não consegue ir para pré-fixada, que é a taxa que é fixa e ela vai regredindo. Essa daí fica flutuando. Então, nem sempre a gente consegue migrar uma portabilidade. Precisa ser estudado, mas a possibilidade é viável. Então, não é mito, é verdade. Sim. Comentando aí dessas taxas, cara, dá para ficar na Neuro, de fato, observar todos esses custos de taxa, que a gente fala do CT, né? Antes de CT. fechar um negócio, é importante olhar então a CT. Nem sempre a taxa Selic, que está lá em um, ou o serviço de cada banco, pode influenciar. Claro que influencia no resultado final da CT, mas nem sempre Mas aquele quando banco... quando é fixo, ela não vai ter correção. Você sim. pegou aquela taxa CT que está ali, ela só vai ter correção se você é um mau pagador. Aí seu sim. saldo devedor ele vai ter juros sobre juros, ou seja, ele não vai reduzir. Quando você é um bom pagador e você consegue, além das parcelas, amortizar mais do seu saldo devedor, aí uma dica, hein, pessoal? Nunca amortize o financiamento de vocês pela parcela, e sim pelo montante do saldo devedor. Porque uma coisa é fato, quando você está pagando 2 mil de parcela, eu posso usar meu fundo, ou sobrou um dinheirinho ali, eu quero usar, 10 mil, que seja. Aí você tem duas formas, né? Sim. De você amortizar a parcela por um período de 1 ano. Ou seja, você paga 2 mil de parcela, vai cair para R$1.000, um exemplo. Pô, é super atrativo. Só que o seu saldo devedor, ele não faz tanta diferença. Quando você amortiza o saldo devedor, que é onde é corrigido os seus juros, automaticamente vai evaporando as últimas parcelas. Porque você diminui o seu saldo devedor, aquelas últimas parcelas que são bem baratinho, elas vão sumindo, porque os seus juros vai diminuindo. Sim. Então essa dica é muito importante de você amortizar o saldo devedor. Nunca amortiza a sua parcela. Você tem duas opções. Ou seja, esse lance de adiantar 2, 3 Não, parcelas... isso aí é para pagando- carro. Faz isso em carro. Em imóvel não existe isso. Entendi. Imóvel, não é que não existe, você pode, mas seu dinheiro vai evaporar. Você pegou 200 mil, a última parcela está R$500. R$500 no meio de 200 mil vai acontecer o quê? Vai desaparecer. Agora, quando você junta uma quantia, seja R$3.000, R$4.000, e abate desses 200 mil, vai surgir muito mais efeito. Porque a sua taxa já não está com base em 200, está em 197. Então, seu saldo devedor lá, o seu custo efetivo, ele vai declinando, em vez de
aumentar se você é um mau pagador ou se você não amortiza nada. E aí quem faz isso para amortizar? A gente liga para o corretor, liga para o banco? Depende quem que te assessora, porque assim, tem muitos clientes que usam o gerente como base para fazer imobiliário. Hoje, pra você ter ideia, um dos maiores concorrentes que a gente tem, um concorrente amigável, né? A gente pode dizer, são as agências. Sim. Porque, pô, qual que é a primeira opção quando aquele correntista de anos daquela agência, ele vai na gerente dele, né? Então ele vai lá e conversa com ela e viabiliza e vai seguindo por conta. Às vezes ele nem sabe que existe um trabalho como o nosso, né? Então, com relação à parte de taxa, se vai usar a agência ou se vai usar um documentista, é complicado dizer, né, Tony, que... Sim. Deixa eu tomar só uma água aqui. Sim, por favor, por favor. Ó, enquanto o pessoal está entrando aqui, né, e está comentando também a respeito da participação aqui do Ivan, que é muito curioso, esse lance de compra e venda. E, de fato, se a pessoa não tomar cuidado, teve outro ouvinte que comentou, rapaz, que rosco esse do lance da chave, comprar direto pela planta, tá? Isso. Gente, quem perdeu, tá, o início da nossa conversa, né, depois esse conteúdo ele será editado aí em formato de podcast, mas também a live vai estar já no nosso canal. Show? Aí você acompanha a resposta do qual o Ivan deu através, então, desse comentário aqui do nosso ouvinte. Tá bom, Flávio? Valeu! Concluindo, então, a sua linha de raciocínio que você estava falando... E que a gente estava... Você me perguntou antes, né? Que foi a respeito do... Que eu estava comentando. Nosso concorrente hoje, às vezes, é a agência. Isso. Porque o cliente faz por conta lá, então ele não tem uma base real do que acontece. É o que eu falo. O gerente, ele vai te dar o suporte de banco. Mas o suporte da porta giratória para fora, ele não pode pôr a mão. Então aí fica na dependência do próprio comprador ali, de fazer tudo sozinho, no cartório sozinho, prefeitura. Às vezes ele emite uma guia de TBI errada, ou ele vai no cartório de imóveis 3 vezes porque faltou documento. Sim. Então ele vai vendo isso vai tardar ainda mais para ele conseguir vai pegar tardar o bem. mais, pegar a chave, né? E sem falar que vai onerar ele. Então ele fala, pô, vou pagar um documentista? Pra quê? Eu vou fazer por conta. Realmente, talvez você economize um pouco, mas talvez esse pouco pode ficar... Eu já vi casos que a pessoa... acabou tendo que pagar juros e multa porque não entregou o resultado no período que estava no contratual. Então são vários fatores ali que ele se perde. E quando ele faz as contas, fala, caraca, se eu tivesse uma pessoa me representando nessa hora, eu não teria esses custos adicionais aí de pagar um extra para poder o prazo se definir da minha operação. Né? Cara, e nós estamos veiculando essa live através do canal do YouTube, né? E o YouTube também tem um monte de informação, coisas boas e coisas ruins. E coisas também mal explicadas, né? Sim. Com certeza você já deve ter pessoas comentando, poxa, mas eu vi no canal do YouTube do fulano que não Sem é dúvida. bem por aí. E a tem. pessoa quer ter essa autonomia de fazer tudo sozinho, então não é bem por aí também, né? Não para defender o meu lado, a pessoa consegue, na verdade, fazer. Só que ela tem que ter tempo hábil para ler tudo que está acontecendo, entender tudo que está acontecendo, entendeu? Para ela parar para preencher aqueles formulários todos, entender as informações do vendedor, se está tudo ali, se as informações daquele imóvel estão todas ali com ele. Ainda existe um detalhe muito importante, né? Talvez tecnicamente que eu vou falar muito ouvinte não entenda, mas existem os imóveis que pode ser vendido com a dívida do financiamento ainda. Isso chama interveniente quitante. Então, por conta disso, isso é uma hora que precisa ter muito mais atenção. Pois quando você tem bancos hoje do governo, Caixa, Banco do Brasil, e a pessoa fez por esse canal, e o vendedor foi lá, comprou essa casa pela Caixa. Sim. Tá? E ela está vendendo, ela não quitou, tem um saldo lá. Quem está comprando pelo Santander. Automaticamente, quem está comprando pelo Santander, o financiamento do Santander, ele vai quitar o financiamento da Caixa. Isso se chama interveniente quitante. Sim. E o vendedor recebe a diferença dessa quantia. Só que isso não é simples, igual a gente está falando, tem a dívida lá, o banco paga e acabou. Não. Para você conseguir esse saldo, porque eles não entram no acordo da ABCIP, você tem que pegar tudo isso humanizado. Ou o vendedor vai lá, ou o banco que você está fazendo, ele manda um e-mail para a Caixa e a Caixa tem que responder. Nossa. Só que inúmeras das vezes a Caixa não responde a gente no prazo que tem que ser definido. Então isso leva às vezes dias ou meses, se você não tem um correspondente ali para te ajudar. Porque esse documento vence? Não por isso. Na verdade ele tem que vir com uma data apta para vir com a data do contrato do outro banco. Então um exemplo, esse boleto está para o dia 30 de agosto. Eu não posso emitir esse contrato com data de 28
ou com data do dia 1 de setembro. Eu tenho que emitir ele com 30 de agosto. Sim. E todas as partes têm que assinar, eu tenho que mandar uma via para o banco e aí sai a quitação. Porque se eu perco esse saldo, imagina eu ter que ir lá na caixa. Ô, sabe aquele saldo que a gente demorou um mês para você mandar? Tem como você mandar de novo? Então não dá para ficar nessa situação com esses bancos do governo em relação a isso. Pois os bancos privados que têm um acordo da BCP, eles conversam entre eles. Então é mais fácil. Sim. Né? Teoricamente eles conversam e tem um período para se comunicarem. Quando envolve bancos de segunda linha e Caixa Econômica ou Banco do Brasil, aí você tem que tomar muito cuidado, que não é simples como parece. Show. Tá vendo aí, galera? A importância de ter um expert é isso, essa é a diferença. Você vai otimizar tempo, vai economizar papel. Tem muita informação, cara. Tem muita muita informação. Imagina. Tá, e aí você comentou então nessa situação, né, de um banco comprar a dívida de outro. Sim. Existe uma regra, vamos supor, a pessoa, ela acabou de adquirir um bem, né, esse imóvel, pagou, digamos, 10 parcelas, fez todo o trâmite. Né? Deu a entrada de 20%, transferiu pagou pra 10 ela, parcelas. tá morando. Sim, tá morando. Só que aí ela vê que não consegue mais pagar. Pro banco não tomar, ela quer vender. Sim. Só que falta ainda trocentas parcelas. Pode fazer isso? Pode, sem dúvida. É que assim... Só que a pessoa sai no preju. Depende da negociação dela. É como eu estava explicando, né? Existem vários tipos de negociações. Como eu falo, cada CPF é uma negociação diferente. Sim. Não tem jeito. Então, vamos supor que o CPF Y negociou uma operação, Tones, nesse período, ele foi lá, ele deu uma boa entrada, ele tem um saldo de 200 mil do imóvel. Estou usando a base de 250, que é a base de mercado, tá? Tá. Então, de 250 mil, ele foi lá e, paguei 250 mil agora... Será que vendo por esse preço rápido antes do banco me acionar? Porque o banco vai fazer o que quando você atrasa, né? Ele vai você atrasou um mês, óbvio, ele vai esperar. Sim. Porque todo débito de crédito imobiliário, ele é debitado da conta corrente. Você pode escolher boleto, mas é mais burocrático. Então, posso garantir a você que 90% do país que financia é débito em conta. Porque é uma regra que os bancos exigem para... Até mesmo para ter essa segurança, né? Você quer boleto, você briga, você consegue. Mas eu não vejo... Se você está comprando de boa fé, qual é o problema de debitar da sua conta? Você se programa lá que você sabe que vai debitar. Então, automaticamente aquela máquina do banco vai ficar puxando aquela data para cobrar. Se você não tem esse saldo na conta no primeiro mês, você já está atrasado um mês. No segundo mês. No terceiro mês, chega já uma cartinha. Sim. Os débitos estão em atraso, e tem aquelas ligações, né? Que eles ficam ligando o tempo todo. Então, com relação a isso, ela pode vender e automaticamente é o interveniente quitante, é o que eu estava falando agora. Então, ela pode vender com a dívida, não tem problema nenhum. Eu só não sei se nessa negociação, para responder essa pergunta, ela pode receber alguma coisa ou ela vai sair com a mão na frente ou outra atrás, mas pelo menos não fica com o nome sujo na praça, né? Fica todo ferrado aí. Então, ela pode sim, se ela vai receber, depende como ela comprou. Mas que ela pode vender, comprei no mês, quer vender no outro, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso. Tem gente que compra imóvel de quem está ferrado e já vende no mês seguinte. Caramba. Só transmite. Então tem vários trâmites que dá para fazer sim. Mas com relação a poder vender nesse período, não tem problema nenhum. Então essa, digamos, seria a melhor forma para não sujar o nome. Porque depois fica uma mancha bem pesada. O imóvel, o valor do tamanho da dívida, o banco vai lá, você vai para onde? Você vai entregar o imóvel... Porque o banco faz o quê? Depois de 6 meses, se você não se comunicou, não fez nada com o banco, ele vai gerar já um ITBI no nome dele. Porque no contrato do banco diz que ele pode tomar posse em determinado período. Sim. E nesse período de 6 meses, eu sei que o banco já pode fazer o ITBI lá e pagar. Ou seja, já está praticamente engatilhado para o banco tomar. Ou seja, ele paga e aí já dá a ordem de despejo. Já dá a ordem de despejo. Se ele vai conseguir tirar aquele cara amigavelmente, ou vai ter que... tem cada história aí que... Nossa. Quem perdeu o imóvel, tem gente que fica tão possessa com o banco. Na verdade, o cara foi lá, não pagou, e ele fica puto com o banco, e ele vai lá, joga cimento nos canos para poder dificultar esse leilão da casa dele, que vai para leilão. Ele quebra tudo dentro da casa. Então, nem sempre um imóvel de leilão ele é o mais saudável do mundo. São poucos, porque você compra sem poder ver. Você não pode ir lá visitar, está leiloado, está retomado. Então, tem que tomar muito cuidado aí para quem está ouvindo a gente, caso
pensa em leilão, tudo realmente é porque atrativo. geralmente os leilões são bem mais baratos, Bem né? E mais você baratos. pensa, o que a pessoa vai fazer com o imóvel? Perdeu, não. Diferente de um mas carro, você arrebenta compra um o carro imóvel. de leilão, poxa, sei lá, foi pro guincho, enchente. O de casa não é a mesma, com proporções diferentes, mas é a mesma coisa. Se a pessoa tá perdendo aquele, vamos botar o carro, é por um motivo X lá, que X. é bem fora da Mas da o carro curva. ele deixa desgastar, né? Deixa Ele chega desgastar. até o osso. Agora o imóvel, antes do cara sair, ele fala, agora deu meu prazo, ele arrebenta a casa, você pega a casa toda ferrada. Então, existe também, quando você compra de leilão, você paga o leiloeiro, você paga as documentações e às vezes para ajeitar esse imóvel. Aí o preço saiu pelo preço do vizinho ali, que tá 40 mil mais caro. E você acabou pagando esses 40 mil por fora. Então é meio ilusório sair na matrícula que você pagou mais barato. Então tem que tomar cuidado até no leilão se você está fazendo um baita de um negócio. Sim. Porque não é tão barato para você arcar com aquilo tudo à vista. Sim, tem que tomar sim. cuidado. Mas vale mais a pena sim. É. De todo modo, mas tem que tomar cuidado com o que você está comprando em relação a isso. Show. Bacana. Bom, o papo tá bom, mas infelizmente temos que encerrar, né? Daqui a pouco também já tem um quadro Pregão de Ouro que nós falamos sobre investimentos. E já para pegar essa liga, o que você indica mais para a galera que está investindo? O imóvel físico ou imóvel em papel, no caso, como a Bolsa de Valores? O que você indicaria? Hoje, com o aumento que está vindo da Selic e tudo, depende a negociação dele, o quanto que ele vai dar de entrada. Se aquele imóvel está abaixo do valor da região, que, eu posso fazer um... Tem gente que compra imóvel porque o cara separou da mulher, acontece muito. Acontece. Tem gente que Nessa quer pandemia, vender logo, quantas vai pessoas morar não para se separaram? fora do país. Aí você pega uma oportunidade. Então, essas são raras. Hoje a Bolsa de Valores é muito mais rápido. Você vai lá, vai aplicar, já sabe mais ou menos o retorno, se você for uma pessoa que entende do que você está fazendo, ou tem corretores que fazem isso para você, né? Depende da empresa que você vai fazer. Então, hoje é difícil dizer, porque se você tem uma oportunidade no imóvel, eu não penso duas vezes. É um gatilho que você vai ter um giro muito mais rápido em um ano no imóvel de lucro do que você ir lá na Bolsa. Por isso que eu falo, a Bolsa, quanto que você aplica para te dar de retorno? O imóvel, quanto que você aplica para te gerar um retorno em curto período? Eu acho que a Bolsa é legal, ok, para você manter. Mais instantâneo, né? Mais e o imóvel rápido. é mais instantâneo, um valor. Você pode pegar o valor desse imóvel e aplicar na Bolsa. Entendeu? O que você lucrou no imóvel, liquidez você de põe na 3 Bolsa. dias. Exatamente. Agora a liquidez de um imóvel, de fato, com papel. Nossa, reforma, achar vendedor, todo trâmite. Qual é o tempo de um trâmite médio para compra ou venda de uma casa ou de um apartamento? Para a pessoa ter uma noção. Pela regra, Tones, assim, vamos começar pela venda, porque quem vendeu vai entrar no trâmite da compra, né? Automaticamente. Então, da venda, se o imóvel está com preço acessível na região, que é o que a gente faz, né? A gente fala que a nossa metodologia é vender em 90 dias. Nossa! Se em 90 dias o imóvel tá bom, tudo é um ótimo prazo. Você anunciou, em 90 dias você já tá com o dinheiro praticamente na mão, tá vendido. Então, em 90 dias é um prazo que eu acho que é um prazo até com folga para vender um bom imóvel. Porque a gente fala, imóvel bom, em uma semana, 10 dias, já teve 5, 6 visitas, tá vendido. Nossa. Imóveis estão acima do preço. Você vai em casas aí que tem 15 placas no portão. Aí você chega lá no vendedor e fala, seu fulano, tem 15 placas aqui, tudo, e é porque esse preço tá muito caro. Vamos diminuir esse preço que você vai ter um retorno muito melhor. Sim. Então, tem que estudar essa parte da venda. Então, um imóvel para ser vendido até 90 dias na nossa metodologia é um prazo ótimo para o vendedor, para ele se preparar, se programar e deu tudo certo. Para quem está comprando, depende. Se ele vai usar fundo de garantia, se o imóvel tem dívida, o interveniente quitante. Se o imóvel está todo quitado, em 10 dias o contrato do banco está na mesa. Não tem fundo de garantia nem nada. Então, para um trâmite, se finalizar, dinheiro na mão do vendedor, chave na mão do comprador, 45 dias aí é a média, de 45 a 60 dias contando financiamento mais cartório. Então vai aí, ouvinte. Se você não está à procura de uma casa para morar e sim para investir, vai para a Bolsa de Valores. Vai para a Bolsa de Valores, exatamente. Bacana. Cara, brigadão pela sua visita, tá, Ivan? Foi sensacional aqui, esclareceu várias dúvidas, né? O pessoal participando aqui também do nosso WhatsApp. Obrigado de coração. Deixa o seu contato para quem ouviu essa entrevista e até mesmo para esclarecer mais dúvidas. Ou caso queira que você também WhatsApp, tenha aí essa assessoria. Com certeza. O meu telefone comercial é o 11 99230 1799. Você fala comigo diretamente, eu direciono ou a um consultor e se eu tiver em pronto a atividade ali, eu já atendo também, respondendo na hora qualquer dúvida aí que me chamarem.
Tá bom? A gente Show. fica em São Bernardo, tá aqui no ABC, a gente é bem localizado, então seja você de São Caetano, Santo André, São Bernardo, a gente tá de portas abertas aí para receber qualquer tipo de dúvida. Aí. Tem redes sociais também, para o pessoal achar fácil? Tem o Instagram, é o @Belmane, o Instagram nosso, e tem o de imóveis, né, que é o @Belmane Imóveis também. Né? Então pode pesquisar lá da gente, a parte de rede social, seguir a gente lá que a gente tira dúvidas por lá também. Bacana. É isso, gente. Conversamos aqui com Ivan Magalhães. Esse foi o nosso papo, então, tá? Com o nosso quadro Fala Comigo. Você ouviu o quadro Fala Comigo? No programa Fica Ligado. Se perdeu o bate-papo, pode acompanhar em podcast no canal do YouTube Rádio Energia Mix.